Saudações, pessoal! Nessa apresentação nós vamos ver um resumo sobre os tecidos conjuntivos dos animais. Apesar de ser um resumo, essa apresentação vai ser bem longa, porque tem muitos tecidos para abordar aí no meio do caminho. Então vamos começar. Bom, no que diz respeito às características desses tecidos, os tecidos conjuntivos. Eles têm muitos tipos celulares. Essas células que eles têm são pouco justapostas, não são muito juntinhas umas das outras normalmente. É um tecido que tem muita matriz extracelular. E no que diz respeito à origem embrionária, os tecidos conjuntivos surgem a partir da mesoderme, surgem a partir do folheto germinativo chamado mesoderme. Essas características dos tecidos conjuntivos elas são distintas daquelas dos tecidos epiteliais, porque os tecidos epiteliais têm poucos tipos celulares, as células são muito justapostas, têm pouca matriz extracelular, e no que diz respeito à origem embrionária, os tecidos epiteliais eles podem surgir da endoderme, mesoderme e ectoderme, dependendo do tipo de tecido, dependendo da localização. Bom, então aqui nessa figura, a seta verde indica o núcleo de uma célula, essas coisas mais ou menos arredondadas e roxas são núcleos de células, você vê que elas não estão muito próximas umas das outras, e o restante dos fios roxos e rosas e tudo mais, isso aí são fibras que estão localizadas na matriz extracelular. Então você vê assim, células separadas umas das outras, não estão justapostas, e bastante matriz extracelular. Bem, sobre a matriz extracelular dos tecidos conjuntivos. O que ela é? Ela é uma mistura de macromoléculas que está localizada fora das células, né? Extracelular, como o nome indica. Serve para quê? Ela fornece suporte mecânico e auxilia no transporte de substâncias, nutrientes que têm que chegar até as células do tecido, secreções e, enfim, várias outras coisas. Essa matriz extracelular ela vai ser constituída daquilo que nós chamamos de substância, entre aspas, né? Substância fundamental amorfa e as fibras proteicas. O mais importante é saber a respeito das fibras proteicas. Então aqui na figura, antes da gente ver isso tudo, um desenho para a gente identificar melhor essas coisas. Em cinza a gente tem algumas células do tecido conjuntivo, no caso fibroblastos, e esses traços meio alaranjados aí todos seriam a parte referente à matriz extracelular. Bom, então vamos ver os componentes da matriz extracelular. Primeiro, essa tal substância fundamental amorfa. Bem, a substância fundamental amorfa, ela, na verdade, é uma mistura de diversas macromoléculas em solução. Então, tem glicosaminas, proteoglicanos, laminina, fibronectina, vários tipos de macromoléculas que eu não vou detalhar nessa apresentação. Mas, assim, são macromoléculas aniônicas e multiadesivas, que também tem a função de conferir força e rigidez à matriz extracelular. E também tem a função de controlar o crescimento e a diferenciação celular. Então, quem tiver mais interesse em ver cada um desses tipos de moléculas, recomendo até, inclusive, dar uma olhada na Wikipédia em inglês, por exemplo, que provavelmente tem artigos descrevendo todos esses tipos de moléculas aí. Mas, para o ensino médio, presumo que não seja importante saber. Bom, sobre as fibras proteicas agora. São 3 tipos de fibras principais. O principal são as fibras de colágeno, tem também as fibras de elastina e as fibras reticulares. Então, aqui nessa figura que nós já vimos, a seta verde está indicando o núcleo de uma célula do tecido conjuntivo. Esse fio roxo, tudo indica que seja uma fibra de elastina, e esses rosas seriam as fibras de colágeno. As fibras reticulares são mais difíceis de ver, porque são mais fininhas. Então aqui nessa figura não dá para ver fibra reticular. Bom, sobre as fibras de colágeno então. São fibras que são resistentes às forças de tensão. Uma corda que resiste a ser puxada. Ela não quebra fácil se você puxar ela. Elas conferem então resistência. Resistência aos tecidos, aos órgãos e tudo mais. Conferem, por exemplo, firmeza à pele. Se você puxar a sua pele aí, você vai ver que não é muito fácil arrancar ela fora. O colágeno é o tipo de proteína mais abundante do corpo. Então aqui está uma figura que representa um modelo de uma fibra de colágeno. A fibra de colágeno ela é feita da proteína colágeno,
disposta disposta como uma tripla hélice, ou seja, na verdade você tem 3 fibras unidas para formar uma corda mais grossa, o tal do cordão de 3 dobras. Esse é grosso e é difícil de arrebentar mesmo. Bom, fibras de elastina. São fibras que recuperam a forma original após terem sido submetidas às forças de tensão. Então você puxa, ela estica, elastina, né? E depois volta à forma original. Se você quiser testar aí como é que é isso, só você pegar e puxar parte de trás da sua mão, as costas da sua mão. Relaxa a mão aí e puxa a pele das costas da sua mão, que você vai ver que você puxa, ela volta para o lugar. Na medida que você vai ficando mais velho, demora mais a voltar, mas mesmo assim volta. Então aqui na figura, a gente tem, eu destaquei de roxo, as fibras de elastina no meio do tecido conjuntivo, como estava lá na foto mesmo. E também tem as fibras reticulares. Essas fibras reticulares são mais difíceis de ver, mas de qualquer forma, são constituídas de colágeno também, tá? Então também são fibras constituídas da proteína colágeno. Bom, mas apesar de também serem constituídas de colágeno, de proteínas pertencentes a essa classe, colágeno, tá? Na verdade não existe um colágeno não, é uma classe de proteínas. Apesar de serem constituídas de colágeno também, o arranjo, a disposição é diferente. Então forma fibras distintas daquelas fibras de colágeno que a gente já viu aqui. Servem para que essas fibras reticulares? Elas ligam os tecidos conjuntivos aos tecidos vizinhos. Também criam redes em forma de órgãos que são capazes de mudar de forma ou de volume. Imagina aí, por exemplo, um estômago. Aqui na figura, teoricamente, está destacado em preto as fibras reticulares. Então ali naquela outra anterior não tinha como ver mesmo não. Isso aqui é bem mais fininho. Bom, então, antes da gente ver as funções dos tecidos conjuntivos, revisando. A matriz extracelular dos tecidos conjuntivos é constituída da substância fundamental amorfa mais as fibras proteicas. As fibras proteicas são de 3 tipos. Fibras de colágeno, fibras de elastina e fibras reticulares. Colágeno é o que tem mais e é o mais importante. Bom, então sobre as funções dos tecidos conjuntivos em geral. Tecidos conjuntivos ou conectivos, eles têm a função de preenchimento de espaços entre órgãos e entre tecidos. Preenchimento. Bom, aí dependendo do tipo de tecido conjuntivo, das células que eles têm, do aspecto da matriz extracelular e tudo, das fibras que contém, aí o tecido conjuntivo vai ter outras funções. Então, por exemplo, tecidos conjuntivos também podem ter a função de sustentação. Então, por exemplo, tecidos cartilaginoso e ósseo. Tecido cartilaginoso e ósseo são tipos de tecidos conjuntivos. O tecido cartilaginoso sustenta, por exemplo, o formato do seu pavilhão auditivo externo. Sustenta também, por exemplo, o formato do teu nariz. Então, assim, sustenta algumas coisas no seu organismo. Também tem uns anéis cartilaginosos que mantêm a traqueia, os brônquios abertos para permitir a passagem do ar com mais facilidade. Então, o tecido cartilaginoso tem essa função de sustentação. E o ósseo, claro, né? Porque constitui a maior parte do esqueleto. Os ossos são constituídos primordialmente por tecido conjuntivo ósseo. E os ossos nós sabemos que têm função de sustentar o corpo, né? Constituem o esqueleto. Bom, além disso, tecidos conjuntivos também podem ter a função de defesa imunitária, porque tem células do sistema imunitário. O sangue tem células do sistema imunitário. Tecidos conjuntivos em geral têm células do sistema imunitário. Também tem a função de proteção, mas aqui mais especificamente proteção contra choques mecânicos. Aí seriam os exemplos: o tecido ósseo, os ossos protegem certos órgãos, né? Por exemplo, a caixa craniana protege o encéfalo, a medula espinhal, a coluna vertebral protege a medula espinhal e a caixa torácica protege pulmões, coração, enfim. Então, os ossos têm função de proteção contra choques mecânicos, pancadas. O tecido cartilaginoso também tem essa função. Tem tecido cartilaginoso entre os ossos nas articulações, justamente para proteger as pontas dos ossos. Uma que costuma dar muito problema, por exemplo, é a do joelho. No caso, aí a cartilagem inflama ou às vezes sofre desgaste. O tecido adiposo, que é o que tem células que acumulam lipídios, também é um tipo de tecido conjuntivo e também tem função de proteção contra choques mecânicos.
Seria esse o tecido, por exemplo, que está localizado na sola dos pés. Bom, continuando. Além disso, os tecidos conjuntivos também têm a função de nutrição. Ou o próprio sangue leva nutrientes para outros tecidos, ou então vários dos tecidos conjuntivos têm vasos sanguíneos, inclusive com a função de nutrir outros. A derme da pele, por exemplo, que é um tecido conjuntivo propriamente dito, tem como função nutrir a epiderme da pele, que é um tecido epitelial, e tecidos epiteliais não têm vasos sanguíneos. E também a gente pode dizer que os tecidos conjuntivos têm função de cicatrização. Aí, no caso, o tecido conjuntivo propriamente dito. Bom, sobre os nomes das células dos tecidos conjuntivos. As células que têm os nomes delas terminados em blastos, então, por exemplo, o exemplo que eu dei ali, fibroblastos, mas também poderia ter citado condroblasto, osteoblasto, enfim. Células que têm o nome terminado em blastos são as células jovens, que são bastante ativas metabolicamente e que produzem a matriz extracelular. Então, a célula jovem trabalha muito, produz muita matriz extracelular. Como exemplos, fibroblastos. Essas células depois se diferenciam em células que aí nós vamos dar a elas nomes que terminam com cito. Então, fibroblasto, que é a célula jovem que produz matriz extracelular, ela se diferencia na célula adulta, que aí no caso seria o fibrócito. O fibrócito já é a célula adulta e de metabolismo mais baixo. Você não admite que ela produz tanta coisa, não. Quem produz muita coisa, e mais especificamente aqui a matriz extracelular, seriam as células jovens, os blastos. Os citos já são células adultas de metabolismo baixo. Aqui no exemplo da figura tem alguns fibroblastos aí, que é uma célula do tecido conjuntivo propriamente dito, no caso de embrião de rato. Bom, agora vamos ver os tipos de tecidos conjuntivos. Tem um monte para ver. Então, tem os tecidos conjuntivos propriamente ditos, são os tecidos conjuntivos mesmo, e os tecidos conjuntivos especializados, que seriam o adiposo, o cartilaginoso, o ósseo, o reticular ou hemocitopoético ou hemopoético, que é o fazedor do sangue, das células do sangue, né? E também o sangue. Então, esses aí são os tipos de tecidos conjuntivos que nós vamos ver. Primeiramente, então, o conjuntivo propriamente dito, conjuntivo mesmo. A gente divide ele em dois tipos, dependendo da quantidade de fibras de colágeno que ele tem, frouxo ou denso. O frouxo é o tipo de tecido conjuntivo mais comum do corpo. Ele não tem grandes quantidades de fibra de colágeno. Aqui é para você entender que não tem tantas fibras de colágeno quanto o tecido conjuntivo propriamente dito denso. Tá? Ele é frouxo em relação ao denso. E dentre as funções do tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, tem a função de preenchimento de espaços entre órgãos e entre tecidos, nutrição, cicatrização, reveste vasos sanguíneos e etc. Bom, aqui seria, por exemplo, o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Tem bastante fibra, mas já já nós vamos ver que não tem tantas fibras quanto o denso. O denso agora, então, ele tem muitas fibras, mas mais especificamente de colágeno. Então, essa classificação em frouxo ou denso, ela se refere à quantidade de fibras de colágeno. E aí, o denso a gente ainda pode dividir em dois subtipos. O denso modelado ou regular e o denso não modelado ou irregular. O denso modelado é aquele no qual as fibras de colágeno estão orientadas de forma paralela. Já nós vamos ver na figura. É o tipo de tecido que constitui os tendões e os ligamentos. Tendões são estruturas que ligam os músculos aos ossos e os ligamentos ligam os ossos uns nos outros. São estruturas que têm pouca vascularização. Então, quando você arrebenta ou tem algum tipo de problema, para recuperar é difícil. Já o denso não modelado ou irregular, no caso dele, as fibras não estão orientadas de forma paralela. Então, no denso modelado ou regular, as fibras de colágeno estão orientadas de forma paralela. No denso não modelado ou irregular, as fibras não estão orientadas de forma paralela. Essa é a diferença entre os dois. Por exemplo, a porção mais interna da derme é um tecido conjuntivo propriamente dito, denso não modelado. Olha aí como é que ele é. Compara a quantidade de fibras de colágeno que tem aqui no denso em relação àquela outra figura que nós estávamos vendo, que é do tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Aqui tem bem mais fibras de colágeno.
mas também não quer dizer que o frouxo não tenha nada, né? Bom, aqui está um tecido conjuntivo propriamente dito denso, no caso modelado, poderia ser um tendão, por exemplo. Então você vê que as fibras estão todas organizadas nessa direção e sentido aí da seta de ponta dupla. Fibras orientadas paralelamente, fibras de colágeno orientadas paralelamente. Bom, exemplos de tipos celulares que nós encontramos no tecido conjuntivo propriamente dito. Vou dar só dois exemplos. Os fibroblastos, que eu já mencionei, que são células, como tem o nome terminado em blastos, são células jovens que produzem matriz extracelular e também estão envolvidas na reparação de lesões, né, na cicatrização. E também, por exemplo, os macrófagos, que são células fagocíticas, né, fagocitam partículas estranhas, bactérias, enfim, são células do sistema imunitário. A fagocitose que elas fazem é com fins de defesa imunitária do organismo. No caso da figurinha ali, não é um fibroblasto, é um macrófago. Macrófago emitindo pseudópodes, inclusive. Um para a esquerda e um para a direita. Bom, agora vamos ver os tecidos conjuntivos especializados. Primeiramente, o tecido adiposo. As células desse tecido são chamadas de adipócitos. Então, a célula que a gente vê predominantemente, vê mais quando pega e observa no microscópio e tudo mais, é o adipócito. Como é uma célula que tem o nome terminado em cito, é a célula adulta e que não é tão metabolicamente ativa quanto o adipoblasto, que seria a célula jovem. Essas células, esses adipócitos, eles têm a função primordial de armazenar lipídios. Para o nosso caso aqui, a função primordial a ser destacada é essa: armazenam lipídios. Então, tem funções de reserva energética, já que armazena lipídios, né, e os lipídios podem ser utilizados no processo de respiração celular. Tem também a função de proteção contra choques mecânicos, já mencionei isso. Nas solas dos nossos pés tem esse tecido adiposo com essa função. Patinhos de bicho também, aquelas almofadinhas escurinhas de cachorro, de gato, né, nas patinhas deles. Aquilo ali tem tecido adiposo também, para proteger contra choques mecânicos. E também o tecido adiposo pode funcionar como isolante térmico. Baleias, focas, esses animais aí que vivem em regiões frias têm bastante tecido adiposo. Aqui está o aspecto do tecido adiposo. Destacado ali no círculo, mais ou menos no meio, tem uma célula do tecido adiposo, um adipócito. Então você vê que dentro dela, o que se está vendo mais ali é lipídio. Você não está vendo praticamente, fica até difícil ver o núcleo. O que você vê praticamente são lipídios lá dentro. Bom, aí você sabe que se você comer muitas coisas muito calóricas, muito ricas em lipídios, tudo vai se acumular nas células lá desse tecido. Então, cuidado. Vamos para o próximo. Tecido cartilaginoso. Esse tecido cartilaginoso, ele é firme. É só você botar a mão na sua orelha que você vê que ela está durinha. Você até consegue dobrar ela, seu pavilhão auditivo externo. Mas ela fica naquela posição. Então ele é firme. Não é tão firme quanto o osso, mas é firme. E também, assim como os tecidos epiteliais, esse tecido ele é avascularizado, não tem vasos sanguíneos. Então seria meio que uma exceção aí entre os tecidos conjuntivos, que no geral tem vasos sanguíneos. A gente pode dizer que nesse sentido, o tecido cartilaginoso e o propriamente dito denso e modelado seriam os que sofrem não, né? Ou são avascularizados, ou então no caso do tecido denso modelado, teria muita pouca vascularização. Por isso são tecidos difíceis de serem regenerados. Bom, então se não tem vascularização, o tecido cartilaginoso, a nutrição dele é feita por difusão. As substâncias vão se difundindo a partir dos tecidos vizinhos para ele. Em volta do tecido cartilaginoso, dependendo da situação, que para nós é mais ou menos o padrão, o que tem em volta de uma cartilagem é um tecido conjuntivo propriamente dito. Então, a partir dele é que vão se difundir os nutrientes para as células do tecido cartilaginoso. Bom, serve para quê o tecido cartilaginoso? Sustentação de estruturas, já comentei sobre isso. Tem como exemplos bons de saber os anéis na traqueia e brônquios e tudo mais, que mantêm essas vias respiratórias abertas para facilitar a passagem do ar. Também o pavilhão auditivo externo é sustentado por tecido cartilaginoso, e o nariz, essa estrutura aí do nariz. Só a parte mais de cima do nariz que não é cartilagem, aí é um osso mesmo, osso nasal. Bom,
Também, o tecido cartilaginoso protege superfícies articulares. Em resumo, traduzindo isso, tem tecido cartilaginoso nas pontas dos ossos. Esse tecido cartilaginoso, além de proteger superfícies articulares, ele também serve como uma espécie de um molde. O osso vai crescendo, substituindo esse tecido cartilaginoso que está na ponta dele. Mas, de qualquer forma, na ponta dos ossos, essa cartilagem serve para proteger os ossos contra o atrito um no outro. Se você não estiver conseguindo visualizar bem por que isso é necessário, a próxima vez que você comer um frango aí na sua casa, o pessoal comprar o frango inteiro, pega a ponta do osso de um e fica raspando na ponta do outro osso. Pega as pontas de dois ossos e fica raspando uma na outra. Você vai ver que é como se você estivesse raspando uma lixa na outra. Tem que ter essa proteção na ponta dos ossos, essa cartilagem aí no caso. Nossa espécie, infelizmente, sofre muito com isso, porque ao longo do tempo essa cartilagem ela sofre inflamações, sofre desgaste e tudo mais, e em alguns casos, seja a cartilagem que está entre os discos da coluna vertebral, né, os ossos lá, as vértebras, ou então cartilagem do joelho, da cintura, da coluna lombar, que está entre vértebras, né? Isso aí causa bastante dor, tá? E aos poucos, na medida que a gente vai envelhecendo, essa cartilagem vai se desgastando mesmo. Como esse tecido não tem vasos sanguíneos, é vascularizado, para regenerar é muito difícil. Então esse é um problema bem sério, na verdade. Bom, aqui está o aspecto de um tecido cartilaginoso. Você vê muita fibra, muitas fibras, e ali, ó, destacado, você tem uma lacuna. Aí nessa lacuna estão as células do tecido cartilaginoso. No caso, aí são condrocitos. Então, cito, célula adulta já. Aí não dá para ver vaso sanguíneo, não, nessa figura. Aqui nessa figura, no meio ali, já olha logo para o meio, está sendo mostrado daquela cor ali meio acinzentada, a cartilagem que fica na ponta dos ossos, nas epífises, e que protege as pontas deles. Isso aí poderia ser, por exemplo, a articulação do fêmur com a tíbia. Então você vê que é preciso haver esse tecido cartilaginoso aí para amortecer o impacto e também para evitar o atrito, para reduzir o atrito. Bom, próximo tecido é o tecido ósseo. Esse tecido ósseo, obviamente, é rígido e resistente. É difícil quebrar ele. E é rígido porque ele resiste a ser dobrado. Apesar de que o tecido ósseo ele é relativamente maleável. Relativamente não. Ele apresenta um pouco de maleabilidade. E é o que justamente confere a ele uma certa resistência contra os choques. Resistência a ser quebrado. Então, de qualquer forma, é um tecido que ele é rígido e resistente. E por que isso? Porque na matriz do tecido ósseo tem sais de cálcio. Primordialmente, cálcio é o que você tem que lembrar. Mas também sais de fósforo e fibras de colágeno, claro. Então a rigidez do osso. O que é rigidez? Uma coisa que é rígida, tipo uma caneta, um lápis ou um giz desses que se usa em sala de aula. Uma coisa que é rígida é aquilo que resiste a ser dobrada. O giz, ele resiste a ser dobrado. Se você bota uma forcinha no giz, o que acontece com ele? Ele quebra. Se você tenta dobrar uma caneta, ela resiste também. Se você bota mais força, ela quebra. Então o osso ele é rígido, e isso se deve primordialmente ao cálcio que tem na matriz óssea, na matriz extracelular do tecido ósseo. Agora, a resistência do osso, você pode dizer que ela se deve primordialmente ao colágeno. Agora, na verdade verdadeira mesmo, a resistência que a gente está falando para os ossos é a resistência que eles têm contra fraturas. Você tomar uma batida, uma pancada forte e o osso resistir a ser quebrado. Aí, nesse caso, essa resistência aí, resistência contra fraturas, isso aí não se deve só ao colágeno, se deve ao cálcio e ao colágeno. Então, o osso ele é rígido e ele é resistente. Apesar dele ser rígido, não é que ele não possa ser dobrado de forma alguma. Ele apresenta um pouquinho de maleabilidade. E é esse pouquinho de maleabilidade aí que evita que ele seja fraturado com maior facilidade. Tá? Então, de qualquer forma, o cálcio confere rigidez, e o colágeno resistência. Mas o cálcio e o colágeno conferem resistência contra fraturas. Deixou-se resistente contra fraturas, contra choques mecânicos. Bem, funções do tecido ósseo. Tem as funções de sustentação, porque constitui o esqueleto, né? O tecido ósseo constitui a maior parte dos ossos que constituem o esqueleto.
Então, sustentação, movimentação em associação com os músculos, né? Proteção de estruturas também, como a caixa torácica, que protege pulmões, coração, caixa craniana, que protege o encéfalo, e a coluna vertebral, que protege a medula espinhal. Medula espinhal é tecido nervoso e sistema nervoso. Não botei aqui, eu acho, mas de qualquer forma, o tecido ósseo também pode funcionar como uma reserva de cálcio, já que na matriz dele tem cálcio. Então, no que diz respeito ao aspecto, aqui é desenho, claro, né? Isso aqui seria um osso cortado transversalmente, no sentido que o raio vai cortar. Corta assim. Então, você está vendo o osso cortado de cima. O que você vê aí? Você vê uns canais por onde passam vasos sanguíneos, e essas coisas com as perninhas parecendo uns aranhinhas, uns negócios assim, são as células do tecido ósseo, os osteócitos. Na verdade, são lacunas onde os osteócitos estão. Aqui a mesma coisa, várias lacunas com osteócitos e canais por onde passam vasos sanguíneos. E aqui um aspecto mais bem elaborado, para você ver um monte de lacunas com osteócitos, para você ver que no osso passa vaso sanguíneo, tem também tecido nervoso, você sabe que se você quebrar um osso vai doer muito, né? E o osso ele tem uma parte que é compacta, que seria essa parte mais da borda, e uma parte esponjosa, que é a parte mais central. Antes da gente ver o tecido reticular, só um detalhe. O osso em si, por exemplo, se você se referir ao fêmur, aquele osso, você conta ele como uma estrutura do organismo, como um órgão. Porque aquele osso, o fêmur, ele não tem só tecido ósseo. Ele tem vários tecidos. Tem o tecido ósseo, tecido sanguíneo, tecido nervoso. Em volta tem uma capa de tecido conjuntivo, periósteo. Então esses ossos assim são órgãos, tá? Mas são órgãos que são constituídos primordialmente, óbvio, de tecido ósseo, tá? E ainda dentro dos ossos tem esse tecido aqui, ó, esse tecido reticular ou hemocitopoético, o fazedor de células do sangue. A função dele é essa mesmo, origina as células do sangue. Esse hemocitopoético é uma palavra que significa isso, originar as células do sangue. Bom, onde é que está localizado? Nas medulas ósseas vermelhas e em alguns órgãos linfáticos. Medula óssea vermelha é o local. Tá? É um local. E que local é esse? É a parte de dentro da ponta dos ossos. Então aí na figura você vê um osso, a parte de cima dele que é cortada, e você vê o interior dele, é onde está justamente a medula óssea vermelha. Nesse local, medula óssea vermelha, está localizado o tecido reticular. Tá? Então medula é um local, medula é a parte de dentro de um órgão. Vários órgãos você diferencia eles em medula e córtex. Córtex é a parte mais externa. Medula é a parte do meio, né? Medula, de meio. Então, medula óssea vermelha é a parte de dentro, mas na ponta dos ossos. E lá está localizado o tecido reticular, que é o que produz as células do sangue. Então, não tem só tecido reticular nas medulas ósseas vermelhas. Tem também em alguns órgãos linfáticos. Baço, enfim. Mas nós não vamos destacar aqui, não. Bom, e por último, nos tipos de tecidos conjuntivos, vamos ver o sangue. O sangue também é um tipo de tecido conjuntivo especializado. Tá? Ele é produzido, inclusive, como a gente já viu, pelo tecido reticular ou hemocitopoético. Bom, o sangue ele é um tecido que tem uma parte sólida e uma parte líquida. Então, se a gente vê isso, aí na figura tem um aspecto, o aspecto do sangue, né, como é que é. Em A estão indicados as células vermelhas do sangue, as hemácias ou eritrócitos, e B, C e D são alguns dos leucócitos. Primeira coisa que você tem que observar é que tem muito mais célula vermelha, eritrócitos, do que células brancas, os leucócitos. Só está vendo 3 aí, e um monte de hemácias ou eritrócitos. Bom, a parte líquida do sangue é o plasma. E o plasma nada mais é do que a matriz extracelular do sangue. Esse plasma constitui aproximadamente 55% do volume do sangue, um pouco mais da metade. E o que ele é? Ele é uma solução que contém aproximadamente 90% de água. Então, detalhe aqui. O plasma, que é a parte líquida, constitui 55% do sangue, do volume do sangue. E nesse plasma, o que tem nele, a maior parte é água. 90% de água. E os 10% seriam substâncias e sais, que estão dissolvidas e são transportadas. Né? Então, o plasma ele transporta sais, excretas, imunoglobulinas,
Imunoglobulinas são proteínas que também recebem o nome de anticorpos. Anticorpos não são células, são proteínas chamadas imunoglobulinas. Transporta também nutrientes, hormônios e várias outras substâncias. Aqui na figura a gente tem um tubo de ensaio no qual se colocou sangue e centrifugou-se, ou seja, pegou esse tubo aí e ficou girando. Aí tudo quanto é célula, o que é mais pesado, vai para o fundo do tubo e a parte líquida fica em cima. Então, a parte líquida em cima é o plasma e embaixo é a parte sólida do sangue, que é o que nós chamamos de elementos figurados. Eu não gosto desse termo, até botei entre aspas, já vou explicar por quê. Bom, eu acabei de falar que o plasma ele constitui 55% do volume do sangue. Por que a gente está vendo mais elementos figurados do que plasma? Porque nesse tubo da figura não se centrifugou bastante para poder fazer descer tudo. Tá? Então, se continuasse centrifugando, aí você ia ver mais ou menos desse jeito. A parte amarelada é o plasma. O plasma ele é um líquido mais ou menos amarelado mesmo. E embaixo estariam os elementos figurados, que são células e partes de células. Bom, então vamos ver esses elementos figurados. Eu não gosto desse termo porque, para mim, isso aí é a tradução mal feita do inglês de figure, que é número, contagem. Não seriam elementos contáveis. Quando você faz exame de sangue, o que você vê lá são números de células em relação a um determinado padrão. Então, acho que elementos contáveis seria melhor. Mas, enfim, o termo que se usa são elementos figurados, então é esse termo aí que vai ser usado. Os elementos figurados, então, constituem aproximadamente 45% do volume do sangue, 55% para o plasma, 45% para os elementos figurados. Corresponde às células e partes de células do tecido sanguíneo. Células e partes de células, hein? Então vamos ver primeiro as células e depois essas tais partes de célula. Ou em resumo, quais seriam os principais elementos figurados? Primeiro, as hemácias ou eritrócitos. Eritrócito significa célula vermelha. Função primordial das hemácias. Aqui eu não vou entrar em muito detalhe porque essa aula não é sobre fisiologia do sistema circulatório. Então, não vou entrar em muito detalhe sobre isso. Mas a função primordial dessas células é transportar oxigênio. Em mamíferos, essas células não têm núcleo, elas são achatadinhas. Achatadinha para poder facilitar o transporte do oxigênio. Se a célula for achatadinha, a distância que o oxigênio tem que percorrer dentro dela é menor. A distância até o oxigênio chegar na superfície é menor. Essas hemácias ou eritrócitos são os elementos figurados que estão presentes em maior quantidade no sangue. Então, se você quiser um número, está aí. Aproximadamente 4 a 6 milhões por milímetro cúbico de sangue. O que é primordial é lembrar que está presente em maior quantidade. E no que diz respeito a um aspecto até mais de curiosidade, demora uns 7 dias para a hemácia se desenvolver a partir da célula progenitora. E uma vez desenvolvida, a hemácia dura até uns 100, 120 dias. Antes de morrer, ser eliminada, digamos assim. Bom, as hemácias transportam oxigênio primordialmente ligadas, o oxigênio ligado numa proteína chamada hemoglobina. A hemoglobina é uma estrutura quaternária, tem 4 proteínas unidas para formar uma só, 4 subunidades proteicas formam uma só. Essa tal hemoglobina. Cada uma dessas hemoglobinas tem um local lá, um grupo químico chamado de grupo M, que tem ferro. E lá o oxigênio vai se ligar. O oxigênio se liga então nesse ferro do grupo M da hemoglobina que está dentro das hemácias. Por isso que o sangue é vermelho. Tá? Eu achei fantástico essa escultura, essa obra de arte. Não precisa chegar em arte, mas essa daí ficou legal. O cara desenvolveu uma espécie de escultura em ferro, se não me engano, metal, provavelmente ferro, e que tenta imitar a estrutura da hemoglobina. Ao longo do tempo, isso aí foi enferrujando, ou seja, oxidando. O oxigênio foi se ligando a esse ferro aí, e no final, ali no canto direito, você vê que a cor da coisa mudou, de prateado para vermelho. Então, essa é a cor do ferro oxidado, ferro ferroso lá da hemoglobina. E aí também do ferro mesmo. Bom, leucócitos agora. Os leucócitos são as células brancas do sangue, digamos assim, porque não são vermelhos. São diversos tipos celulares que atuam na defesa imunitária do organismo, na defesa do organismo contra agentes patogênicos diversos. Micro-organismos, partículas, substâncias, tipo veneno, essas coisas. São os elementos figurados que estão presentes em menor quantidade. Então, as hemácias ou eritrócitos estão presentes em maior quantidade. Os leucócitos estão presentes em menor quantidade. De 4 a 11 mil
por milímetro cúbico de sangue, enquanto as hemácias tinham milhões por milímetro cúbico de sangue. Como exemplos de leucócitos, vamos ver alguns. Os linfócitos B. Esse B aí vem de Bursa de Fabrícios, que é o local onde se descobriu que eles se diferenciavam. Mas enfim, não tem que saber isso não. Linfócitos B, eles se diferenciam em plasmócitos e produzem as imunoglobulinas, que são os anticorpos, para combater agentes patogênicos. Linfócitos TCD4, é aquela célula que o vírus da AIDS infecta preferencialmente, digamos assim. São as células que coordenam e regulam as respostas imunes. Sem essa célula aí, que é o general do sistema imunitário, a resposta imunitária é comprometida e o sujeito fica imunodeficiente. Linfócitos TCD8 são as células assassinos naturais. Elas eliminam células transformadas e células que estão infectadas por vírus. Esse tipo de célula aí é melhor você eliminar logo, antes que ela gere, melhor dizendo, problemas maiores. Uma célula infectada por vírus, dela vão sair vários vírus, vão brotar vários vírus. Então é melhor eliminar ela logo antes que mais vírus sejam produzidos. Ou uma célula transformada pode originar um tumor. Então é melhor eliminar ela do que ter um tumor, né? E monócitos são células que geram os macrófagos, esses são as células fagocíticas. Bom, aí nessa figura só para mostrar que a partir de células tronco progenitoras surgem essas células do sangue todas, esses vários leucócitos. Aqui nessa figura só não são leucócitos, assim, alguns que não são leucócitos, são os que nós vimos, né? Hemácias está aí destacado no quadradinho vermelho. E tem também esse tal de megacariócito, que origina aqueles negócios ali, trombócitos, é o que nós vamos ver agora. Então vamos ver o último tipo de elemento figurado que nos interessa, são as plaquetas. Plaquetas também pode se chamar de trombócito, mas eu acho que não é bom chamar com esse nome, porque cito significa célula e plaqueta não é célula. Plaqueta é pedaço de uma célula. Tá? Não são células, são fragmentos de umas células maiores, e essas células maiores são chamadas de megacariócitos. A função das plaquetas é a seguinte, elas estão envolvidas no processo de coagulação do sangue, formar um coágulo, uma espécie de tampa que impede hemorragias, né? Faz com que o sangue pare de jorrar. No que diz respeito à quantidade presente no sangue, a quantidade presente no sangue é intermediária entre as hemácias e os leucócitos, 2,5 a 4 vezes 10 a quinta. Então seria 25 mil, né? Ou a 40 mil por milímetro cúbico de sangue. Mais do que os leucócitos, mas bem menos do que as hemácias também. Então, quantidade intermediária no sangue. Aqui nessa figura, a seta amarela está indicando megacariócito, que é uma celulona que ela fica associada com o vaso sanguíneo. Não está dentro do vaso sanguíneo, está associada, tipo por fora. O vaso sanguíneo é onde tem um monte de hemácias ali que dá para ver claramente na figura. O megacariócito, ele libera uns fragmentos dentro do vaso sanguíneo, esses fragmentos aqui são as plaquetas. Tá? Então aí nessa figura da esquerda tem um monte de plaquetas agregadas, um aglomerado de plaquetas, e ali do lado direito, só lembrando que as plaquetas saem, né, surgem a partir do megacariócito. Bom, então vimos todos os tipos de tecidos conjuntivos que nos interessam. Agora vamos ver algumas doenças e aspectos relacionados com os tecidos conjuntivos, né? Coisas sobre doenças e afins. Então, primeiro, escorbuto. Escorbuto é uma doença que ela é causada pela deficiência de vitamina C. Vitamina C é cofator da enzima que produz o colágeno. Cofator no sentido de que uma das enzimas que estão envolvidas na produção do colágeno tem a vitamina C como cofator. A vitamina C tem que estar ligada nessa enzima para ela poder trabalhar. Se faltar vitamina C, essa enzima não trabalha, então a produção do colágeno fica comprometida. Colágeno nós vimos que forma as fibras de colágeno, e essas fibras de colágeno elas dão firmeza à pele, aos tecidos, conferem resistência e tudo mais. Então, se faltar colágeno nos tecidos, nos órgãos, isso aí vai promover a degeneração do tecido conjuntivo, como a derme, por exemplo. E vai causar também hemorragias na gengiva e pode causar a perda de dentes. Escorbuto é a doença dos piratas. Outra coisa, estrias, que muita gente tem. Estrias são lesões na pele que são causadas pelo estiramento e rompimento de porções da derme e fibras elásticas.
Normalmente elas vão ocorrer em associação ao fato do indivíduo engordar rápido, né, emagrecer rápido também, ou então mudanças hormonais. É bem possível que o fator primordial sejam as mudanças hormonais, de forma que a multiplicação celular não consegue acompanhar o aumento rápido da área superficial do corpo. Então é como se desse uma esticada. Aí fica aquele aspecto de uma coisa esticada, meio avermelhada no começo e depois fica mais branca. Formam as linhas, né, onde como se a pele tivesse rompido, literalmente. Então essas linhas que aparecem na pele, elas são devido ao fato de que as porções mais internas, aí o mais interno da pele é a derme, né, elas se tornam mais visíveis, deixando essa porção aí com as listras que inicialmente são avermelhadas e depois ficam esbranquiçadas. O que mais? Celulite. Celulite é uma condição na qual a pele apresenta o aspecto de furinhos, que tem um aspecto, né, parecido com as cascas das laranjas e das... Perdão, deu um problema aqui no som, mas enfim, o aspecto da pele fica semelhante à aparência das laranjas e das tangerinas, aqueles buraquinhos lá. Agora, por que isso? Porque eu vou ler e depois com a figura eu vou ver se consigo explicar um pouquinho melhor uma explicação que eu vi que creio que seja bem viável para explicar esses furinhos aí na pele que aparecem por conta da celulite. Existem as fibras proteicas que unem a pele aos músculos. Então, lembrando, tem a pele, embaixo tem a tela subcutânea, que é o tecido adiposo, e embaixo tem músculos. Então, tem fibras que ligam a pele a esses músculos passando pelo tecido adiposo que está entre os dois, que é a tela subcutânea. Essas fibras aí, elas têm como função conferir firmeza à pele também. E uma das causas da celulite pode se dever ao acúmulo de lipídios na tela subcutânea. Então, para não ficar lendo esse negócio, vamos tentar ver a figura. Aqui está mostrando mesmo, né? Aí no caso, estria. Botei no lugar errado. Isso aqui é estria, botei no lugar errado. O que eu estou querendo explicar agora é celulite. Pois bem, então aqui na figurinha, embaixo está sendo representado o músculo, de vermelho, de amarelo a tela subcutânea, que é tecido adiposo, e em cima de bege a pele que é derme e epiderme, né? E outras coisas também. Então tem umas fibras proteicas que ancoram a pele aos músculos, mas essas fibras proteicas elas atravessam a tela subcutânea. Então, teoricamente, a causa da celulite é a seguinte: se as células dessa tela subcutânea começam a inchar muito, começam a multiplicar, encher de lipídios e tudo mais, o que pode acontecer é, elas incham e elas fazem com que subam as partes da pele que não estão ancoradas. Então, aconteceria algo tipo assim. Incha, ó. Sobe e empurra essas partes da pele para cima. Como estão as partes da pele que estão ancoradas, então essas partes ancoradas é que vão refletir ali em cima os furinhos, né? Embaixo tem o cabo puxando. Tá? Então isso aí que seria uma explicação possível para a celulite. Mas, queloides, o que são essas coisas? Queloides são tipo uma cicatriz, que ocorre quando os fibroblastos, que são células do tecido conjuntivo propriamente dito, tem na derme, né? Produzem uma quantidade muito maior de fibras quando está cicatrizando o tecido. Isso faz com que o tecido que repara a lesão ele se estenda além da borda do ferimento. Então a definição melhor para queloide é isso aí. Tá? É um tecido que surge para cicatrizar o ferimento, mas que se estende além da borda daquele ferimento. Então fica com uma massa muito maior de células, como você pode ver na figura da mão ali. E que inclusive também se sabe que aparece com maior frequência no pessoal que é descendente de populações africanas, digamos assim. Além do incômodo estético, claro, né, alguns queloides podem coçar e doer. E para tratar pode ser com cirurgia, uso de corticoides, anti-inflamatórios e tratamentos com lasers. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima e bons estudos.